O 16 no vídeo anterior, eu calculei ele a juros compostos. Porém, o que a gente pode perceber também? Que hora nenhuma ele fala, ó, aqui taxa ao mês esteve aplicada em uma caderneta de poupança, um capital de 1.440, para em 2 meses produzir um montante de 1.512,90. Ele não fala que é composto, tá? Então, geralmente, quando não fala, então é simples. Quando é composto, ele fala, ó, a juros compostos. Então, o que a gente entende? Ah, aqui tá falando de composto, então aqui também vai ser composto. Bom, então aqui nós já fizemos ele composto e deu 2,5 exatinho. E eu também fiz ele a simples. Vamos verificar como que fica ao juro simples? Então, assim, aqui ela fica aberta, tá? Ela fica aberta para você fazer a simples ou composto. Então, eu já expliquei como faz a composto. Então, agora nós vamos fazer ele a juros simples. Então, vamos pegar os dados lá do problema. Que eu tenho. Quais são os dados? Eu quero saber do CIT. O que eu tenho? Eu tenho aqui taxa ao mês, teve um capital de 1.440. Então, eu já sei que o capital é 1.440. A taxa, eles querem saber. E o tempo, ou N, que é o número de períodos, ele fala 2 meses. Então, se eu colocar 2 meses, a minha taxa vai vir em meses também, certo? Então, aí ele fala, produzir um montante de 1.512,90. Então, eu tenho um montante aqui de 1.512,90. Então, eu sei que os juros não é... Olha aqui, quem é meus juros? Os juros, se eu pegar o montante e tirar o meu capital, eu vou ter os juros, né? Pego o montante e tiro o meu capital. Isso é uma fórmula? Não, eu só tô, assim, olhando e observando. O meu montante não é o que rendeu. Eu não peguei meu capital, rendia um tempo lá, uma taxa, e tá tanto. Então, se eu tirar o juro desse montante, eu não vou ficar só com o capital? Então, se eu pego o montante e subtraio o capital, eu vou ter apenas os juros, ó. Meu montante, 1.512,90 menos 1.440. O meu juros, vamos ver quanto que vai ser ali. 1.512,90 menos 1.440, 72,90. 72,90 é os juros. Então, eu sei que os juros é calculado, juros simples é calculado com o CIT, né? Então, o juro é meu capital, 1.440, vezes I, que eu não tenho, o meu tempo, 2. E quem é o juro? 72,90. É igual a 1.440 vezes I vezes 2. Então, agora, tenho que isolar, né, essa letra. Então, eu posso multiplicar esses dois aqui, né, esses dois fatores. 1.440 e o 2, que vai dar 2.880, né? Tudo vai dobrar? 8 e 2. Então, fica 2.880 e é igual a 72,90. Tá assim, né? O que eu vou fazer? Tá assim, né? Assim, ó. Tem aqui uma balança e ela tá exatamente fazendo isso. Aqui de um lado eu tenho 6, no outro eu meia dúzia. O que eu vou fazer? Eu vou pegar minha balança
e vou só virar ela aqui, tá? Só virei, sem colocar nada em lugar nenhum. Então, 2.880 e é igual 72,90. Agora eu quero isolar, né? A ideia é quando a gente tá trabalhando com um número desconhecido, a gente vai manter ele, vai ter uma hora que vai manter ele sozinho. Então, aqui eu tô 2.880 multiplicando o i. O que eu faço para manter ele sozinho aqui, sumir com esse 2.800 aqui? Alguns vão falar, passa pro outro lado dividindo. Ok. Mas isso quer dizer o quê? Que eu vou estar dividindo aqui pelo mesmo valor, vou colocar a operação inversa e o número inverso. Ó, o número inverso de 2 é 1/2, tá? Então, eu vou multiplicar pelo inverso de 2.880, que é 1/2.880. Esse é o inverso de 2.880, tá? Então, aqui, ó, divido um número por ele mesmo, dá 1. 1 vezes i. Aqui, o que eu faço de um lado da igualdade, eu faço do outro. Então, o que eu vou ter que fazer? Dividir 72,90 por 2.880 para me achar minha taxa, certo? Então, vamos lá. 72,90 dividido por 2.880, que vai dar 0,0253125. Então, para eu colocar o sinal de porcentagem aqui, o que eu tenho que fazer? Multiplicar por 100. Então, i vai ficar... Quando eu multiplicar, a minha casa vai para a direita 2 casas, tá? Então, 1, 2. 2 vezes 5, 3, 1, isso. Então, quando eu tenho o meu número aqui, se ele for maior que 5, 5 maior que 5, esse aqui aumenta. Então, esse aqui passaria para 3. Se for menor que 5, mantém esse. Menor que 5, mantém o outro. Menor que 5, mantém esse. Então, fica i é igual a 2,5. Então, meu juro, a juro simples, 2,5, tá? Então, por cento, né? Que eu multipliquei por 100, por cento. 2,5%. Então, tanto no compostos quanto no simples deu 2,5%. Mas no composto deu exato. E no simples, 2,5%. Então, o que a gente pode... de todo jeito, a questão que a gente tem que marcar é a letra A, certo? E pensar que, como não falou, ele pode ficar nessa interpretação de que, mas o anterior era composto, então esse também deve ser composto. Ou então, entender, não, se não falou, então é porque é simples, tá? Então, qualquer um dos dois daria 2,5, certo? Embora no simples ele ia dar um pouco mais 2,5. E essa diferença pode parecer pequena, mas dependendo do seu capital ou da quantidade de meses, isso dá um valor. Então, vamos lá. O próximo é o número 17. Em quanto tempo um capital triplica de valor aplicado a uma taxa de 20% ao ano? Bom, aqui ele também não falou que era juro composto. Então, o que eu vou fazer? Um capital o montante, o meu capital, quando ele fala assim, um capital, eu vou colocar o número 1 para representar um capital. Eu posso colocar X e no montante 3X? Pode, mas eu vou colocar vou trabalhar com X não, tá? Então, aí aqui fala, em quanto tempo um capital triplica? Então, 3 vezes esse capital é igual a 3, né? 3 vezes 3.
Então, e aí a taxa de juros, num valor que é composto, então eu vou marcar aqui juros simples, tá? Então, a minha taxa de juro, 20% ao ano. O meu tempo, ele pergunta em quanto tempo, meu tempo vai ser em ano, se eu deixar essa taxa de juros ao ano. Então, vou tirar esse símbolo de por cento, como que eu tiro? Dividindo por 100. 20 dividido por 100, 0,2 ao ano. Então, vamos lá. Eu sei que, para eu calcular o juro, eu coloco o CIT. Só que eu não tenho, eu tenho o capital, tenho o montante, só que eu não tenho o tempo. Então, lembra daquela opção do montante? Bom, como eu não tenho juro, para calcular o juro, né, eu preciso ter todas essas variáveis, o CIT, o tempo também seria. Então, eu não posso pegar essa fórmula, porque aqui eu não tenho nem o juro. Aliás, eu tenho o juro, né? Se eu sei que o capital é 1, o montante triplica, o montante é 3, eu sei que o juro vale... O juro não é o montante menos o capital? Né, o que eu vou ter no final e eu tiro o capital, não deu juro? Então, eu tenho o juro sim. Então, eu posso usar sim essa fórmula, que eu só não vou ter o T. Uma outra forma que eu podia fazer, usar aquela do montante. Tá lá na página 52, aquela de uma apostila. Então, M é igual a capital vezes 1 mais IT. Esse 1, quando eu multiplicar com o capital, vai assegurar que eu some o capital. O capital é 1. E esse I vezes o I, a minha taxa de juro, vezes o tempo, vezes o capital, vai assegurar que eu coloque os juros. Então, essa aqui é uma outra forma. Mas podemos usar essa aqui que é mais simples. Eu tenho J, aqui, ó. O meu J vale quanto? Não é o montante menos o capital? Então, o meu J é 3 menos 1. Meu J é igual a 2. Então, eu tenho sim essa fórmula toda, ó. J é igual a CIT. Citibank. Meu J, 2. Meu capital, 1. Meu I, ainda estou procurando. E o meu tempo... Aliás, o meu I eu tenho... O I é 0,2 ao ano. O tempo que eu não tenho. O tempo vai vir a 1 ano. Por que eu sei que vai vir a 1 ano? Porque eu estou colocando uma taxa de juros ao ano. Se eu dividir por 12, aí você vai colocar uma taxa de juros ao mês. Então, aí vai vir o tempo ao mês. Ah, então beleza. Então, vamos lá. 2 é igual a 1 vezes 0,2. Peguem suas calculadoras. 1 vezes 0,2. 0,2. 1 vezes qualquer número é esse número mesmo, né? Então, como que eu vou fazer para isolar meu T? Tá assim, ó. Eu só vou virar assim, tá? Ui. Então, aqui eu tenho... Eu vou deixar aqui 0,2T é igual a 2. Vou isolar esse T, o meu tempo. Então, ele vai ficar sozinho aqui. Então, eu tô multiplicando. Qual que é a operação inversa da multiplicação? A divisão. Então, eu vou dividir os dois lados. Qual que é o inverso de 0,2? 1 sobre 0,2. Dá 1 sobre 0,2. Ó, aqui seria 1 sobre 0,2. Só que quando eu multiplico 2 por 1, fica 2. Então, 2 sobre 0,2. Aqui, ó, o número dividido por ele mesmo dá 1. 1 vezes t não é t? Todo o número 1 multiplicado por qualquer número, né? Esse número. Então, meu t é igual a 2 dividido por 0,2. Então, vamos lá. 2 dividido por 0,2 dá 10.
Então, esse é o meu tempo. Aí a gente verifica. Tem esse tempo? E o tempo tá em quê? O meu juro, a minha taxa de juros estava ao ano. Então, óbvio que esse tempo está em anos. Então, ele precisa de 10 anos para triplicar esse capital, certo? Então, 17, letra B. E 18? Vamos ver lá o que temos na 18. Quanto renderá de juro uma quantia de R$80 mil aplicada durante 6 meses a uma taxa de 3% ao mês? Vamos lá. 18. Quanto renderá de juro? Juro eu não tenho. Uma quantia, então eu tô determinando já o meu capital, certo? Aqui fala, vamos ver quem que é o CIT. O I, que é o meu taxa de juros, tá aqui 3% ao mês. O meu tempo também tá ali, marca 6 meses. Bom, os dois tá falando a mesma língua, tá falando, todo mundo está em mês. Então, pede só quanto renderá de juro essa quantia, uma quantia. Então, eu tenho todo o CIT, né? E sei que juro é igual a CIT. Ou seja, juro é igual a 80 mil vezes. Para tirar esse por cento, o que eu vou fazer? Vou dividir por 100. Quantas casinhas eu vou ter que tirar? 2. 1, 2. Aí completa a casa, né? Então, que é 0,03 ao mês. Então, ficou 80 mil vezes 0,03 e o tempo, 6 meses. Vamos ver lá? Quanto que dá? 80 mil vezes 0,03 vezes 6. Dá 14.400. 14.400. Então, temos aqui que a letra E, compatível aí, 18E, 14.400 é o nosso juro, tá? Vamos lá pro 19. 19. Um capital C, já vou anotando aqui. 19. Um capital C, vou colocar o nome da minha variável C, que é o meu capital, vai ficar com a letrinha C. Foi aplicado a juros simples durante 10 meses. Então, meu tempo são 10 meses. Fala que é juros simples, então é CIT. E gerou um montante de 13.750. Qual o valor de C? Então, um capital C foi aplicado a juros simples durante 10 meses, gerando um montante de... não, ele gerou um montante de 10 mil. Bom, aqui ele fala que nesses 10 meses gerou um montante de 10 mil, tá? E aí fala que, por sua vez, ele foi também, esse mesmo montante, aliás, esse montante, por sua vez, foi também aplicado a juros simples, esse montante foi aplicado a juros simples, então aí agora ele já passa a ser capital, né? Esse mesmo montante foi aplicado durante 15 meses. A mesma taxa anterior
e gerou um montante de 13.750. 13.750. Bom, então primeiro eu tenho que fazer essa última informação. Aí ele pergunta qual o valor de C. Então primeiro ele fala que já o C, já na segunda vez que ele vai ser aplicado. Bom, aqui quanto que vale essa taxa de juros? Eu sei que o juro não é, ó, quanto que é o juro? O juro é o montante menos o capital. Então, eu sei que o juro é 13.750 menos 10.000. 13.750 menos 10.000. 3.750 é o meu juro. Então, se eu colocar lá naquela fórmula do Citi, lembrar do Citibank? Não sei porquê, sempre quando eu lembro de Bank, eu lembro de Citi antes, mas é só uma coisa que tá na minha cabeça, mas não tem nada a ver. Mas eu lembro. Então, eu sei que os juros é 3.750. O capital, 10.000. O I, a taxa de juros eu ainda não tenho. E o tempo, 15. Bom, aqui tá assim. Só vou fazer inverter, tá? Fica 10.000 vezes I vezes 15 igual a 3.750. O I, eu sei que vai ter uma hora que eu vou isolar ele. Então, aqui, ó, esses dois estão multiplicando. O que eu vou fazer? Vou pegar esse 10.000 e jogar pro lado de lá dividindo, né? I vezes 15 é igual... Ou, divido aqui por 10.000, divido ali... E divido o segundo membro também por 10.000. Tá? 3.750 dividido por 10.000. O I vezes 15 é igual 3, 4. Aqui eu tenho 4 zero, então eu vou ter que tirar 4 casas. 1, 2, 3, 4. Completo zero, então fica 0,3750. Aqui, ó, o I tá multiplicando 15, então eu vou ter que deixar o I sozinho, tá? O I tá sozinho agora. O que eu vou fazer? Esse 15 que você dividindo, eu vou passar, aliás, tá multiplicando, eu vou passar pro outro lado da igualdade, dividindo. Fiz esse sinal porque não dá tipo a fração. Então, a minha taxa de juro, ela vai ser 0,375 dividido por 15. 0,375 dividido por 15. 0,025. Então, essa taxa de juros aqui, ó, o meu I é igual a 0,025. Para colocar o sinal de porcentagem, multiplica por 100. Vai ficar como? I é igual a 100. Vou multiplicar, então vou aumentar duas casas desse mais aqui. 1, 2. I é igual a 2,5%. Certo? 2,5%. Então, agora vamos para aquele primeiro montante. Eu descobri que é 2,5% ao mês. Então, eu tenho o meu montante aqui. Ah, lembra que eu comentei? Bom, aqui eu tenho os juros. Não, aliás, eu não tenho juros. E nem o C. Então, eu vou ter que usar aquela fórmula do montante, que é igual a C vezes 1 mais IT. IT ó, que esse C vezes o IT vai dar CIT.
E o C vezes 1 vai dar... Então, aqui vai ser o capital, todo o capital, mais o C e o IT. O CIT é os juros. Então, essa é a fórmula do montante. Montante é igual. O C eu não tenho ainda, mas eu tinha um montante, né? 1 mais I, ó, 2,5. Para eu dividir, para eu tirar o sinal de porcentagem, vai ficar 0,025. Então, aqui vai ficar a minha taxa de juro 0,025 e o meu tempo 10, vezes 10. Então, aqui, o meu montante é quanto? 10 mil é igual a C, 0,25 vezes 10. Vou só aumentar uma casa, né? Então, vai ficar 0,25 mais 1,025, né? Só você bater aí na calculadora 1 mais 0,025, que eu vou ter 1,025, tá? Que o C, eu preciso isolar meu C. Tá assim a minha balancinha, eu só vou virar, mas manter os mesmos valores. C vezes 1,025 é igual a 10 mil. Como que eu faço para deixar o C sozinho? Tirar esse 1,025 daqui? Divido por 0,25. E do outro lado? Faço a mesma coisa para manter o equilíbrio. Aqui, ó, um número dividido por ele mesmo dá 1. 1 vezes C, C. 10 mil dividido por 1,025. Então, aqui, ó. 10, 1, 2, 3, dividido por 1,025. 9.756,09. Este o 0,025, quando eu multiplico por 10, vai dar aqui, ó, 0,025 vezes 10. 0,25. Então, vai ficar 0,25. Então, vai ficar 1 mais 0,25. Ou seja, 10 mil é igual C vezes 1,25. Então, aqui, vezes... Tem esse zero aqui não, tá? É 1,25. 10 mil dividido por 1,25. Então, aqui fica 10 mil dividido por 1,25. Agora sim. 1, 2, 3. Agora, a minha letra 19 deu 8 mil. Então, questão 19, letra E. Certo? Então, vamos lá para a letra B. Uma aplicação de 40 mil rendeu em 3 meses a quantia de 4.800 de juros. Qual a taxa mensal de juros? Não falou que era composto. Então, vamos fazer aqui a simples, tá bom? Então, 20. Uma aplicação de 40 mil. Então, esses 40 mil, ele vai me relembrar quem? Ele vai me apontar o meu capital. 40 mil. CIT. Vou pôr já o CIT aqui. Que na minha mente já vem esse CIT. O meu tempo lá fala 3 meses. Aqui fala que rendeu a quantia de 4.800 de juros. Então, qual foi a taxa? Ele pergunta a taxa. Então, lembra que para eu calcular o juro, eu preciso simplesmente do meu CIT. Lembrando que nesse material que vocês têm,
O T, ele coloca já em N para períodos, porque quando a gente vai para juros compostos, ele já trata o tempo como períodos, N, tá? Então, aqui, lá naquela referência bibliográfica vai estar sim, ao invés de CIT. Então, meus juros é 4.800, o capital 40.000, o I eu ainda não tenho e o tempo 3 meses. A minha taxa vai vir em mês, porque o meu tempo tá em mês, tá? Então, o que eu só vou virar, tá? 4 vezes 3, eu sei que é 12. Eu sei que aqui vai dar 120.000. Ah, como assim? Pega a calculadora, faz 40.000 vezes 3. Vai dar 120.000, certo? Mas vamos só virar por enquanto. 40.000 e vezes 3 é igual a 4.800. Bom, vocês conseguem entender se eu tirar 2 zeros daqui e eu tirar 2 zeros daqui é a mesma coisa? Como assim? Ou seja, se eu dividir isso aqui por 100 e dividir aqui por 100, eu vou estar manipulando os resultados e o valor vai ser o mesmo. Ou seja, aliás, o meu equilíbrio, a minha igualdade vai manter. Se eu falo que aqui eu tenho 10 quilos de arroz num pratinho da balança e no outro 10 e tiro 2 de cada lado, ainda ela vai manter em equilíbrio, a igualdade, tá? Então, é aqui que eu fiz, tirei 2 zeros de cada lado. Ah, mas e aqui, esse tanto de número? Só posso porque tá multiplicação ou divisão. Se tivesse soma ou subtração, não poderia. Então, eu tirei. Tirou como? Fica implícito aí, escondido, que eu dividi por 100, tá? Então, fica 400 e vezes 3 é igual a 48. 400. O I vai ficar sozinho agora, né? Tô na preguiça de multiplicar esse 400 vezes 3, embora eu já saiba que é 1.200, mas é aqui. Vou dividir aqui por 400 vezes 3. Posso? Posso. 48 dividido por 3. Como eu sei que 48 é divisível por 3? Eu somo 8 mais 4. 8, 9, 10, 11, 12. 12 é divisível por 3? É. Né? Porque 3 vezes 4 é 12. 12 é dividido por 3. Então, 48 também é. Tá? 48 vai dar uma divisão exata. Pego o 4, 1... menos 3, sobe 18, 6. Então, dá 16. 16. Aqui, ó, eu dividi por 3. E aqui, eu dividi por 3. Certo? Então, 48 dividido por 3 é 16. 3 dividido por 3 dá 1. Tá? Eu posso pensar dessa forma, ou eu posso pensar 48 dividido por 3, 1. Aliás, 16.